Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. Na aula de hoje vamos estar falando sobre sistema de amortização de empréstimos e financiamentos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos para mais uma aula do canal Odeio Matemática, a matemática que explica o mundo. Então, pessoal, o sistema de amortização de empréstimos e financiamentos tem 4 sistemas como os principais. Mas antes da gente falar desses 4, que são os principais, a gente vai falar primeiro de algumas definições básicas, tá? Definições básicas. Definições básicas. Então, eu gostaria de estar definindo primeiramente o que são os encargos, encargos ou despesas, tá, pessoal? Esses encargos ou despesas são justamente aqueles juros do financiamento que vão ser aplicados ao montante de um empréstimo que você esteja pegando, de um financiamento de um veículo, de um financiamento de um imóvel. Então, esses encargos vão ser incorporados ao valor principal daquele financiamento e aquele valor do financiamento, no final de tudo, irá gerar um grande montante que será o principal, mas justamente esses encargos financeiros, ou seja, é a remuneração do capital. Gostaria também de definir a amortização. Que é justamente aquele valor que você vai pagando mês a mês do valor principal, ou seja, você vai amortizando aquela dívida. Mas lembrando, não confunda a amortização com prestação. É bem diferente, tá? Suponha que a gente tenha aí um empréstimo de 100 mil reais e esse empréstimo vai ser pago em 10 parcelas e as amortizações são iguais. Então serão amortizações de 10 mil cada. Só que a prestação ainda tem os encargos, né? Então a prestação é diferente da amortização. A amortização é o valor do principal que eu vou deduzindo a cada momento. Já a prestação, já que eu me adiantei, então eu vou botar aqui, tá? Prestação. A prestação vai ser justamente a amortização mais os encargos financeiros. Então, vai ser o valor da parcela da prestação que você vai pagar mês a mês. Então, percebam que é bem diferente da amortização. E, por fim, eu posso definir o saldo devedor. Esse saldo devedor, como o próprio nome já diz, é o saldo que está em débito. Por exemplo, se você pegou um empréstimo de 100 mil reais, o seu saldo devedor é de 100 mil reais. No próximo mês que você amortizar 10 mil reais dessa dívida, o seu saldo devedor deixa de ser 100 mil e passa a ser 90 mil. 100 mil menos 10 mil. Então, o saldo devedor vai ser o principal menos os valores da amortização. E aí a gente percebe que no último momento, no momento que você liquida aquela dívida, então o seu saldo devedor vai ser igual a zero. Tá, pessoal, eu disse que o saldo devedor era o último, mas eu acho bem importante também a gente falar sobre carência. Então vamos falar aqui sobre carência. A carência, pessoal, é aquele momento em que
não se paga a primeira prestação. Por exemplo, imagina que você financiou uma casa e só vai pagar a primeira prestação daqui a 6 meses. Então temos aí um momento de carência de 6 meses. E aí, nesse momento de carência, a gente pode ocorrer diversos cenários, tá? O primeiro deles, ou o devedor paga só os juros da dívida, e quando chegar na primeira prestação, começa a pagar a amortização, mais juros, que vai ser igual à prestação. Esse é um dos primeiros cenários. O segundo cenário, ele não paga nada, mas aí o valor vai sendo incorporado ao valor principal. Então, quando chegar no final da carência, você vai ter um saldo devedor, um saldo principal mais elevado. E outro cenário possível é você pagar só os juros daquela operação e quando chegar no final da carência, você começa a pagar a sua prestação. Dito isso, a gente pode começar a falar dos principais sistemas de amortização. Lembrando, pessoal, que temos 5 mais 4 como os principais. O primeiro deles, que a gente vai falar aqui, é o sistema de amortização constante, ou o nosso chamado SAC. Então, o SAC, o sistema de amortização constante, como o próprio nome indica, tem como característica básica as amortizações do seu valor principal serem iguais ou constantes em todo o período da operação. O valor da amortização é facilmente obtido mediante a divisão do capital emprestado pelo número de prestações. Vamos lá. Supõe que a gente tem um empréstimo, como eu já tinha falado, de 100 mil reais. E a gente está no regime de saque, tá, pessoal? E essa dívida vai ter que ser paga em 10 prestações. 10 PMTs. Então, se são 10 prestações, as amortizações são constantes, feito o próprio nome já diz, o saque. Então, as minhas amortizações será o valor do principal, 100 mil, sobre o valor das prestações, que é igual a 10, o período das prestações no caso. Logo, as minhas amortizações serão todas constantes, igual a 10 mil reais. Ok? Então, a gente já pode aqui, chegar na primeira expressão do cálculo do saque, pessoal. Primeira expressão, que é a da amortização, abreviando como sendo amort, igual a PV, que é o valor do principal, sobre N, que é o período ou o número de meses ou anos, ou sei lá, que vai durar aquela operação, o tempo que vai durar para ser liquidada aquela operação. Então, como a gente já viu, todas as amortizações serão iguais. Então, podemos concluir que a soma das amortizações é igual ao PV, o meu valor principal. Com isso, a gente já começa aqui a falar de algumas características do saque. Além de todas as amortizações serem constantes, a gente tem uma característica com relação ao saldo devedor. O saldo devedor, ou SD, pessoal, ele é decrescente em uma progressão aritmética. Pelo valor constante da amortização, logo, a redução periódica do saldo devedor é justamente a minha amortização. Então, ela decresce. Como a gente viu ali no exemplo, vamos supor, ela começou em 100 mil. Só que aí, quando eu pago a minha primeira amortização,
que é de 10 mil, no próximo período, o meu saldo devedor vai estar em 90 mil. No próximo período, 80 mil, no próximo 70 mil, assim sucessivamente. Então vocês percebem que ele tem um comportamento de uma PA e sendo decrescente, ou seja, o saldo vai diminuindo. Além disso, a gente também tem os juros. Deixa eu definir aqui para vocês agora os juros. Então tá, só para recapitular, tá pessoal? A fórmula do saldo devedor, a amortização é principal menos a amortização. Bem simples, né? E os meus juros, pela redução constante do saldo devedor, então significa que os meus juros também diminuem linearmente, já que os juros é sempre incorporado ao valor principal. Então vamos supor que a gente tinha uns juros aí de 10% no primeiro período. Então seria 10% de 100 mil, 10% de 100 mil seria igual a 10 mil. Mas aí, no segundo período, como a gente vai ter uma amortização de 10 mil, então a gente vai ter um valor principal de 90 mil e 10% de 90 mil igual a 9 mil. Então a gente vê aí também que o comportamento dos juros também é decrescente, tá pessoal? Assim como o saldo devedor, o comportamento dos juros também é decrescente. Então, a fórmula para os juros é essa aqui, ó, pessoal. J1, juros no primeiro período, vai ser o meu principal vezes a minha taxa de juros. Só que aí eu vou ter o meu comportamento para o segundo período. Para o segundo período eu vou ter o meu J2, que vai ser igual a PV, meu principal, menos o valor da primeira amortização, tudo isso vezes I, que é a minha taxa de juros. E a gente pode escrever isso aqui como, depois de umas artimanhas dos cálculos, J2 sendo igual a PV vezes N menos 1, tudo isso aqui sobre N, vezes a minha taxa de juros. Então a gente percebe, pessoal, que tem um comportamento. Então, se tem um comportamento, como a gente já viu, o saldo devedor é decrescente, os juros também vão ser decrescentes. Então eu posso definir o meu JT, tá? Para T sendo qualquer período de tempo. Então, meu JT vai ser igual a PV, que é o meu principal, sobre N, que é o meu período, no caso a amortização, vezes N, que é o número de períodos que vai durar aquela operação, menos T, que é o período em que está ocorrendo, ou seja, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, não sei, menos 1, tudo isso vezes I. Então essa fórmula aqui, ó, é a fórmula que eu posso calcular todos os juros para qualquer período de tempo, sendo 0, 1, 2, 3, aí fica a critério de vocês. Eu posso definir agora, pessoal, a minha PMT ou a minha prestação. Minha prestação, ou abreviando, PMT, vai ser justamente, como eu já tinha adiantado para vocês, a minha amortização mais os juros. Então, sendo assim, eu posso juntar a minha fórmula de amortização com a minha fórmula
de, de juros e posso concluir que a minha PMT vai ser igual à amortização PV sobre N mais essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. PV sobre N vezes N menos T mais 1 vezes I. E aí, quando a gente faz algumas manipulações, a gente chega que a minha PMT, a minha prestação, é igual a PV sobre N vezes 1 mais N menos T mais 1 vezes I. Então, eu cheguei à fórmula da minha prestação. Então, com isso, a gente finaliza todas as fórmulas do sistema de amortização constante. Só queria falar para vocês aqui que o sistema de amortização constante, o SAC, ele pode ser com ou sem carência, tá? Então, como eu tinha adiantado para vocês, existem 3 situações. A primeira é que os juros são pagos durante a carência. A segunda, os juros são capitalizados e pagos totalmente quando o vencimento da primeira amortização acontece. E a terceira situação, os juros são capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, gerando um fluxo de amortização de maior valor. Agora, o sistema de amortização francês, pessoal, ele vai ter a seguinte característica. Ele, primeiro de tudo, ele é amplamente adotado no nosso mercado financeiro brasileiro, e estimula, ao contrário da SAC, que as prestações devem ser iguais e periódicas. Ou seja, no SAC, eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou falar aqui agora, como os juros têm comportamento decrescente e as minhas prestações, as minhas amortizações são fixas e prestação é a amortização mais juros, então esse comportamento decrescente dos juros vai acarretar no comportamento decrescente das minhas prestações, isso no sistema constante. E agora, voltando para o sistema francês, como eu disse a vocês, todas as prestações, no caso, serão prestações fixas, ou seja, prestações do mesmo valor. É o que a gente vê comumente aqui no Brasil, né? Então, o meu SAF, Sistema de Amortização Francês, tem como principal característica todas as prestações serem iguais. E aí, do mesmo jeito que eu defini lá para o SAC, eu vou definir as fórmulas para o SAF, ok? A primeira fórmula para o SAF é a de amortização, que diferencia lá do SAC, tá? Vai ser igual a amortização de T, amortização no período T, é igual a amortização do período 1, vezes 1 mais I elevado a T menos 1. E a minha amortização no período 1 vai ser igual simplesmente a isso aqui, ó, pessoal. A minha amortização do período 1, ela é igual à minha PMT menos o valor principal vezes a minha taxa de juros.
ok? Dito isso, podemos definir também prestação, tá, pessoal? Minha PMT. A minha prestação, ou PMT, vai ter o seguinte comportamento. Ela vai ser definida como PMT é igual ao valor principal, PV, vezes 1 sobre FPV de IN, ou o meu fator de valor presente. Se você não sabe o que é o fator de valor presente, volta lá nas aulas anteriores de matemática financeira e você vai ver justamente eu definindo o que é esse fator de valor presente. Com isso, podemos definir também o nosso saldo devedor, ou SD, né, pessoal? Nosso saldo devedor do período T vai ser igual a minha PMT vezes o meu fator de valor presente de I e N menos T. Lembrando, tá, pessoal? Se isso é novo para você, se deu uma embaralhada na sua mente, volta lá nas aulas antigas. E o meu juros. Juros eu vou definir como sendo J de T, o meu juros no período T, vai ser igual a o meu saldo devedor no período T menos 1 vezes a minha taxa de juros. Com isso aí, pessoal, a gente define todas as expressões com relação ao SAF, tá? Lembrando, tá, que o SAF tem todas as suas prestações iguais, as amortizações elas serão crescentes e os juros, para que a gente possa manter essas prestações iguais, terão valores decrescentes. Então, essas são as características do SAF. Agora vamos falar do sistema de amortização misto, ou o SAM. Sistema de amortização misto, ou o SAM. O SAM, ele é o mais complexo porque ele envolve os outros dois. Mas de entendimento é o mais fácil, tá? Então você tem que fixar bem o SAC e o SAF para poder fazer o SAM. O SAM, pessoal, é justamente uma média aritmética do SAC mais o SAF. Então, você pega o SAC, soma com o SAF e divide por 2. E aí você tem o valor do SAM. Então, se eu quero saber a prestação do SAM, calcula a prestação por SAC, calcula a prestação por SAF, soma as duas e divide por 2. Como eu disse a vocês, é bem simples de entendimento, mas na prática, como envolve os dois, tanto o SAC como o SAF, você tem que saber aqueles outros dois, se torna um pouco mais complexo. E o quarto é o sistema de amortização americano, ou simplesmente o SAA. Esse sistema de amortização americano, pessoal, ele estipula que a devolução do capital emprestado é efetuada ao final do período contratado. Por exemplo, se o período contratado são 10 meses, então você só vai pagar o principal, a devolução do capital, no último mês, ou seja, ao final de 10 meses. Porém, durante todo aquele período, os 9 meses anteriores, você costuma pagar os juros,
você paga apenas os juros, sei lá, se os juros for de 10 mil, de 10%, que gera 10 mil, então as parcelas vão ser 10, 9 parcelas de 10, e a última parcela, como você vai ter que devolver o principal, vai ser 110 mil. Então, esse é o SAN também, que é bem simples, já que todos os juros vão ser iguais, todas as prestações vão ser iguais, exceto a última, que vai ter um valor ali de juros mais o valor principal, e a amortização ela é paga apenas no último mês. Dito isso, pessoal, a gente define aqui os 4 principais sistemas de amortização de empréstimos ou financiamentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, tá? Se tiver qualquer um exemplo, qualquer uma questão, é só aplicar essas fórmulas. Aplicando essas fórmulas, vocês fazem qualquer questão sobre o sistema de amortização de empréstimos e pagamentos. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, deixa seu like, deixa sua dúvida aqui nos comentários, e um forte abraço. Muito